irmãos? É um prazer estar aqui novamente e eu já estava com saudade dessa igreja, do pastor e da pastora. Eu sempre falo para o Calvin, vamos lá, pastor Davi, e aí a gente fica protelando, mas graças a Deus que nos deu essa oportunidade hoje. E nós estamos contentes, estou feliz por estar aqui e rever os irmãos. A pastora falou que eu preguei sobre Josué, e hoje uma parte vou pregar sobre Josué também. Não é exatamente aquela mensagem, mas vai ser um pedaço. Vai ser uma mensagem diferente, porém Josué vai estar no meio. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21 e depois Josué capítulo 1. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pode me sentar. Eu lendo a Bíblia em Apocalipse, eu fiquei um pouco perplexa, vamos dizer assim, porque eu vi que os tímidos, ele está encabeçando aqueles que vão para o inferno. A lista de pecados que leva ao inferno. E eu estou na igreja desde 10 anos de idade, mas eu nunca ouvi muita pregação sobre timidez. E eu não pensava que timidez pudesse levar o crente ao inferno. E eu fiquei então pensando, mas timidez não é tão mal assim. E eu quis saber mais por que os tímidos, eles vão para o lago de fogo. E aqui é o primeiro da fila, é o primeiro da lista. Mas quanto aos tímidos, depois aos incrédulos, aos fornicários, aos abomináveis, aos idólatras e aos feiticeiros, a todos os mentirosos,
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E eu descobri então, irmãos, que a timidez é a causa do fracasso do povo de Deus. E nós vamos ver pelo menos 2 exemplos de timidez na Bíblia. E por que Deus falou com Josué dessa maneira? Quando Deus falou com Josué, dizendo: Josué, levanta-te, pega esse povo e passa o Jordão, porque a terra que eu jurei dar a esse povo, tu vai fazer esse povo herdar. Mas Deus, ele fez 3 exigências a Josué. Primeiro, eu vou colocar como primeiro: não se aparte da tua boca o livro desta lei. É verdade, Jesus. Tenha cuidado de fazer tudo que Moisés, meu servo, te ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nessa palavra dia e noite. Porque então, assim você vai fazer o seu caminho prosperar e você vai se conduzir com prudência. Irmãos, a palavra de Deus é fonte de instrução, de sabedoria, de conselho. A Bíblia tem coisas, tem princípios que hoje o mundo está descobrindo, os cientistas estão descobrindo, muita gente está descobrindo e está colocando em prática. A Bíblia já dizia há muito tempo e nós não estamos colocando em prática. Segundo, se nós quisermos andar com Deus, e nós precisamos dele para tudo, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. E nós conhecemos a Deus de 2 maneiras: estudando a palavra e orando, tendo um relacionamento com ele. Mas Deus se revela aqui. Aqui você vai conhecer como é Deus, como ele age, o que ele pensa, qual o caráter de Deus, quais os atributos de Deus, quais os princípios que Deus usa, o que Deus, como Deus faz. Porque, irmãos, se nós como crentes, nós não conhecermos a palavra de Deus, nós estamos em sérios problemas. Porque, primeiro, ela é a espada do Espírito. Nós não vamos poder empreender nenhuma batalha se nós não conhecermos a palavra. Ela é a espada do Espírito. É verdade. Ela é a espada do Espírito. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos, porque é com ela que nós vamos vencer as nossas lutas de cada dia. É verdade. Então, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Segundo, esforça-te. Às vezes nós queremos ganhar a coisa sem esforço. Terceiro, que eu acho muito importante, tem bom ânimo. Porque, irmão, se tem alguma coisa que te leva para baixo, é o desânimo. É verdade. Se tem alguma coisa que nos leva para baixo, é quando nós nos deixamos desanimar. Isso acaba, isso te leva à derrota. E é por isso que Jesus... Bom, mais na frente. É por isso que os tímidos, eles vão para o inferno. E agora eu vou entrar então na história do povo de Israel. Por que que Deus falou isso para Josué? Por que que Deus fez tanta questão de dizer: Josué, esforça-te? Falou 3 vezes, se eu não me engano. E tem bom ânimo, tem muito bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque, irmão, foi precisamente o desânimo que não deixou o povo de Israel entrar na terra prometida. Quando Deus falou isso para Josué, o povo de Israel já tinha amargado 40 anos de deserto desnecessariamente. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, quando Abraão peregrinava na terra de Canaã, dizendo: Abraão, essa terra aqui eu vou dar para você e para sua semente em herança. Mas saiba que a sua semente ainda vai ser escrava 400 anos em terra que não é sua, vão oprimir a tua semente. Mas eu vou trazer a tua semente para cá com a mão forte, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. Existia um povo habitando aquela terra que Deus já sabia que eles não iam se arrepender, mas como Deus é justo e Deus dá tempo para o homem, ainda que Deus sabe que não vai se arrepender, Deus precisava dar aquele tempo. E quando Deus resolveu, então, chegou o tempo, Deus encontrou Moisés, que Deus já estava preparando Moisés. Deus encontrou Moisés no Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro, e disse: Moisés, eu tenho ouvido e visto atentamente a aflição do meu povo. Agora eu vou te enviar a Faraó e você vai tirar meu povo do Egito. E Moisés disse: ah, Senhor, eu não sou eu. Quem sou eu que vá a Faraó?
Eu acho que ele pensou, eu já saí de lá fugido. Eu já saí de lá correndo, com medo de Faraó. Quem sou eu que vou? Senhor, eu não sou eloquente. Eu sou pesado de língua. E Deus falou, Moisés, quem fez a boca do homem? Aleluia. Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que ouve ou o que não ouve, ou o que vê ou o que não vê, não foi eu? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Aleluia. Bom, Moisés arrumou todas as desculpas que ele podia. E Deus falou para ele, Moisés, então eu vou te colocar por Deus na terra do Egito, e Arão vai ser o teu profeta. Você fala, Arão, e ele fala a Faraó. Bom, assim aconteceu. Irmãos, e vocês sabem a história, Deus mandou 10 pragas sobre a terra do Egito. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso também me intrigava. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Não era para o povo sair? Hoje, eu entendi, estudando aqui, eu entendi por que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que ele não deixasse o povo sair. E Deus ia mandando pragas, e mandando pragas, e mandando pragas. Sabe por quê, irmão? Que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria se dar a conhecer para o seu povo, o povo de Israel. Deus queria que o povo de Israel tivesse uma experiência com ele. Deus queria que o povo de Israel conhecesse o seu poder. Deus queria que o povo de Israel visse as suas maravilhas. Não era por causa de Faraó, era por causa de Israel. Porque eles iriam precisar disso mais na frente. E Deus então mandou 10 pragas, endurecendo o coração de Faraó, e Faraó não deixava o povo sair, e vinha mais pragas, até se completarem 10. Depois Faraó deixou o povo ir. Chegaram no Mar Vermelho, e vocês sabem a história, Deus abriu o Mar Vermelho, outra maravilha, outro prodígio. Deus ia com o povo numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite, faltou água, Deus tirou a água da rocha, Deus mandou maná. Deus tornou as águas de Mara doce, que eram amargas. E um dia Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo precisa crer em mim. Então faz o seguinte, santifica o povo, manda esse povo se santificar, porque ao terceiro dia eu vou descer no Monte Sinai. E esse povo vai ouvir eu falar. Eu vou descer numa nuvem. Irmãos, e a Bíblia diz que Moisés falou para o povo se santificar. E no terceiro dia Deus desceu numa nuvem espessa sobre o Monte Sinai. E a Bíblia diz que o Monte Sinai fumegava. Que o Monte Sinai ardia em fogo. A Bíblia diz que o monte tremia. A Bíblia diz que havia sonido de buzina. E o povo começou a ouvir a voz de Deus audível. Deus começou a falar com Moisés, e Moisés perguntar para Deus, e Deus responder. E o povo ficou tão assombrado com a visão, que eles disseram, Moisés, fala tu com Deus. Já era a ordem de Deus que ninguém podia tocar no monte. Eles estavam a uma certa distância. Mas eles ficaram mais longe ainda. Moisés, nós não podemos falar com Deus. Fala tu com Deus, depois você fala para nós. Irmãos, e o povo de Israel viu todas essas maravilhas. Mas quando eles chegaram de frente de Canaã, Moisés mandou 12 espias espiar a terra. Passaram 40 dias e voltaram com o relatório. 10 espias infamaram a terra. E Josué e Caleb falaram como servo de Deus. Eles disseram, a terra que nós fomos ver é terra muito boa, na verdade. Mas as cidades são fortes, cidades muradas, fortificadas. Mas Deus tinha prometido, olha, vocês vão herdar cidades fortes que vocês não edificaram. Casas que vocês não edificaram, vinhas que vocês não plantaram, eu vou dar para vocês. E os espias disseram mais, as cidades são fortificadas, os homens são altos e tem macho, tem gigante. Tem gigante na terra, nós não podemos conquistar essa terra. E naquela noite, ainda que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e disseram, não, verdadeiramente as cidades são fortificadas, verdadeiramente tem gigante, mas retirou-se dentro do seu amparo e o Senhor está conosco. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Aleluia. Mas toda a multidão queria apedrejar Josué e Caleb. E murmuraram naquela noite, dizendo, se nós tivéssemos morrido no Egito, ou se nós morrêssemos nesse deserto, mas agora o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar na mão desse povo, entregar nossas mulheres e nossos filhos. Aleluia.
e queriam levantar um capitão e voltar para o Egito. Irmãos, eles só tinham que olhar pela lente diferente, pela lente de Deus, pela lente da fé. E Deus se entristeceu tanto com aquele povo, que Deus queria destruir o povo, mas Moisés intercedeu, e a Bíblia diz que Deus jurou que todos aqueles que murmuraram e que disseram que Deus tinha trazido eles ali para matá-los, eles iam morrer, e que queriam morrer lá, se eu morresse no deserto, vocês vão morrer no deserto então. Volta para o deserto, caminho do Mar Vermelho. E passou-se 40 anos. Toda aquela geração incrédula morreu. Toda aquela geração tímida. Porque os espias voltaram dizendo, os homens que nós vimos lá, eles eram tão grandes, que nós, aos nossos olhos, nós parecíamos gafanhotos diante deles. E aos olhos deles, nós parecíamos gafanhoto também. O Calbi costuma pegar que eles ficaram com um complexo de gafanhoto. Eles se acharam tão pequenos que parecia gafanhoto. E ficaram tão tímidos que eles não puderam entrar na terra por causa da timidez, por causa do medo, por causa do complexo de inferioridade, porque eles não se achavam capazes. E não só eles, irmãos, mas nós vemos que a timidez ela é uma trava que nos impede de alcançar os nossos sonhos. E Deus, então, ele falou dessa maneira para Josué. E quando você, não vou entrar nessa parte, essa parte foi que eu preguei lá na igreja da pastora Nilza, essa parte eu não vou falar aqui, mas você vai ler a história de Josué. Como Josué, depois, quando ele atravessou o Jordão, o que é que Deus fez? Porque ele obedeceu a palavra e não teve medo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo uma vez Jesus entrou no barco e falou, vamos passar para o outro lado. Mas antes disso, Jesus já tinha dado poder para os seus discípulos. Porque quando você vai ler na Bíblia, capítulo 10 de Mateus, Jesus deu poder aos seus discípulos sobre os demônios, deu poder para eles curar toda enfermidade, para ressuscitar mortos. E quando Jesus entrou no barco que dormiu, tá isso no capítulo 4 de Marcos, levantou-se um grande temporal. E aí, os discípulos ficaram apavorados. E acordaram Jesus. Chegou o momento que eles disseram, não dá mais, nós vamos afundar. E acordaram Jesus. Senhor, não se importa que nós estamos perecendo? E a Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, fez grande bonança. E ele falou assim para eles, por que vocês são tão tímidos? Marcos capítulo 4, verso 40. Vocês ainda não têm fé? O que vocês entendem com isso? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Uma vez Jesus, passando pelo caminho, viu uma figueira e a Bíblia diz que não era tempo de figo. Mesmo assim, Jesus foi lá a pegar figo daquela figueira. E Jesus sabia que não tinha figo na figueira. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque não era tempo de figo. Como é que ia ter figo na figueira? Não ia. E quando Jesus chegou ali que não tinha figo, a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E no outro dia, passando por ali, os discípulos disseram, mas Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, como ela se secou. Jesus disse, em verdade eu vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês não só farão o que foi feito à figueira, mas até esse monte, se vocês disserem, levanta-te daqui e lança-te no mar, vai acontecer. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. E eu trouxe, irmãos, essa história do povo de Israel, de como eles tiveram que amargar 40 anos de deserto, de provação, de luta, por causa da timidez, por causa da incredulidade. E nós? Será que nós estamos amargando também algum deserto por causa da nossa timidez? Porque, olha, tem pessoas que estão conseguindo as bênçãos de Deus. E até pessoas que nem vão para o céu. Ah, irmã, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que quando for no julgamento, muita gente vai chegar para Jesus. Os que
estiverem à esquerda e vão dizer: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas muitas vezes nós, os filhos, que seríamos para alcançar as bênçãos, que temos todas as promessas de Deus. Irmãos, a Bíblia está cheia de ricas promessas, de gloriosas promessas, de maravilhosas promessas, e nós não tomamos posse. Nós não tomamos posição, e Deus se entristece. Às vezes nós estamos amargando uma luta, ainda queremos culpar Deus. Primeiro nós temos que crer. Primeiro nós temos que crer, temos que declarar a bênção de Deus na nossa vida, e temos também que atuar. Porque o que é para Deus fazer, Ele faz, mas tem muita coisa que é para nós fazer. Por exemplo, Deus tinha dado poder para Moisés. Tinha dado aquela vara, que ele fazia tudo com aquela vara. Aí quando chegou diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, por que você clama a mim? Diz ao povo que achou a vara na tua mão, toca nas águas. Deus já tinha dado. Irmão, tem coisas que Deus nos delegou poder. E Deus nos deu capacidade também. Deus, Ele prometeu: olha, Josué, eu vou estar contigo. Ninguém vai se parar diante de você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Amém. Mas tem uma coisa: esforça-te. E tem bom ânimo. Porque Deus estava com ele. Mas sabe quem era que tinha que entrar lá? Expulsar os moradores de Canaã, executar o juízo? Era o povo de Israel. Eu acho que essa foi a frustração. Eles queriam chegar lá e já está tudo, o povo da terra tudo morto. Mas não, era eles que tinham que expulsar o povo. E muitas vezes nós temos que conquistar as nossas batalhas. Josué conquistou, ele fez, ele conseguiu. E às vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós, até o que é para a gente fazer. E nós não fazemos nada, cruzamos os braços e nada acontece. Não crê e não faz. E tem mais, irmãos. Eu tenho visto esses dias tanta coisa no meio do povo de Deus. Já ouvi até de oração contrária. Eu não prospero porque tem muita gente orando contrário. Tem inveja, tem isso, tem aquilo. O que é isso? Oração contrária. Quem é o nosso Deus? Ele é um mau caráter? Para ficar ouvindo oração de um contra o outro? É verdade. E outra coisa, irmãos. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais adiante, versículo 15, esse é o versículo 1, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o Salmo 91, então? Que salmo maravilhoso! Só promessa. Só bênção esse salmo, vou recitar já. Aleluia. Mas, irmão, o que é isso de oração contrária, de inveja? Uma vez alguém falou: irmã, porque alguém tem inveja de você. Eu falei: não, ninguém tem inveja de mim, porque eu não tenho nada para ninguém ter inveja de mim. E depois, eu não estou nem preocupada com isso. Irmão, eu já vi crente que não quer levar outro na casa dele porque vai ter inveja. O que é isso? Sabe o que aqui diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quem é esse, irmão? Satanás? É demônios. Pisarás o leão e o áspide,
calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Verdade, Jesus. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Irmão, isso é a herança do servo de Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso e capaz. Quando nós cremos. Quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus perguntou para Marta onde o puseram. E ela disse, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E Marta levou então Jesus onde estava Lázaro. Só que Jesus não tirou a pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Porque eles podiam tirar a pedra. E depois que eles tiraram a pedra, Jesus então chamou Lázaro para fora. E quando Lázaro saiu, também Jesus não desatou Lázaro. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Então, irmãos, o nosso Deus é poderoso. Certa vez um leproso se prostrou diante de Jesus e disse, Jesus, se tu queres, podes tornar-me são. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível de crer. Então, irmão, quando nós nos atrevemos a crer, Deus faz a obra. Quando nós nos atrevemos a crer, Deus opera. E se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, vamos nos levantar e vamos conquistar os nossos sonhos. Vamos conquistar a nossa terra prometida. Nós estamos nessa terra aqui que tem muita oportunidade. E às vezes nós nos sentimos tão pequenos por causa da língua, por causa disso, por causa daquilo, irmão. O Deus que confundiu a língua, Ele tira a confusão. E Ele pode todas as coisas. Nós temos que propor no nosso coração conquistar os nossos sonhos. E Deus vai tornar realidade. Porque a Bíblia diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E outra vez, outro versículo, de forma diferente, falando a mesma coisa. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. Amém.